Saúde a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus, é um motivo de muita alegria. Jesus nos concedeu mais essa oportunidade de estar aqui na casa dele, logo pela manhã, buscando a Deus em espírito e em verdade. E hoje eu tive essa bênção, essa oportunidade de estar falando um pouco do amor de Cristo para conosco, amém? Vou deixar um livro aqui para a meditação da igreja. Se encontra em Eclesiastes, uma passagem bastante conhecida. Creio que essa palavra vai falar com alguns dos irmãos que estão aqui nessa casa hoje, amém? Livro de Eclesiastes 3, o primeiro. Vou ler para estar ganhando tempo. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, tempo de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Bom, porque a palavra de Deus está querendo nos alertar que tudo para Deus tem um propósito, tudo para Deus tem um porquê. Não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, não é como nós queremos, não é no nosso tempo, é tudo no tempo de Deus, e tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tem momentos na nossa vida, irmão, que a gente quer falar, que a gente quer gesticular, que a gente quer fazer, que a gente quer correr, que a gente quer pular, quer fazer tudo. E nesse tempo é o tempo da gente ficar quietinho, tempo de ouvir mais, tempo de pegar mais o que Deus está querendo falar. Nos tempos de hoje, trazendo para os dias de hoje, tem muita gente que quer tudo para ontem. E eu sou prova viva disso. Eu estou colocando os pés pelas mãos, estou querendo fazer tudo do meu jeito, tudo do jeito que eu quero. E Deus deu essa palavra para nos alertar, para me alertar. Que se Deus não tiver um propósito, nada vai dar certo. Se você não colocar Deus como prioridade, nada dará certo. Então aqui eu tenho que ter aquele tempo de esperar, tempo de escutar, de ouvir o que Deus está querendo falar comigo, o que Deus está querendo falar com cada um dos irmãos. Não o tempo de eu fazer aquilo que eu quero fazer. Porque é muito fácil, irmão, a gente pegar, levantar e hoje eu vou fazer tal coisa. Quantas vezes, eu acho que muitos aqui já passou por isso, de acordar no dia e fazer um monte de planos. Na verdade, você vai dormir com aquele, falando assim, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, mas em momento nenhum você fala assim, eu vou orar, vou tirar um tempo para Deus, vou tirar aquela 1 hora minha para Jesus, para me conversar com Deus, para Ele me dar a direção. E aí a gente se pergunta, por que não dá certo? Todo aquele plano que a gente faz, por que não dá certo? Porque não é no tempo de Deus, porque ele não está no tempo do Pai. Então Ele deve olhar para nós e falar assim, meu filho, aquieta o seu coração, fica calmo, tem um propósito. Eu tenho um propósito para com você, mas você tem que deixar eu trabalhar, você tem que deixar eu fazer as coisas, não você querer fazer as coisas. Uma coisa que a gente erra muito é da gente falar assim, eu entrego nas mãos do Senhor.
Eu tenho um problema e te entrego, Deus. Resolva para mim. De uma vez que você entrega, você tem que sossegar o seu coração. Mas a gente faz o quê? A gente entrega para Deus e quer trabalhar junto com Deus. Ou seja, a gente acaba atrapalhando Deus. A gente acaba atrapalhando o que Deus tem para fazer. Aí Deus vem e fala, mas você não pediu para me fazer? Você não pediu para me cuidar? Você não pediu para me restaurar? Então deixa eu trabalhar. Deixa que eu trabalho. Fica você de fora. E eu entro em cena agora. De quanto a gente não aprender isso, as coisas não vão. As coisas não vão. Eu tenho um exemplo da minha sobrinha Stephanie e do Sérgio, que pela misericórdia do Pai vão casar. E eu sou muito feliz. Porque eles não entraram na pilha de todo mundo. Porque eles esperaram por Deus. Eles esperaram o tempo de Deus. Quando Deus falou, agora é o momento. Agora é o momento. E Deus está cuidando nos mínimos detalhes. Deus cuida. Quando você menos espera, você tem isso, você tem aquilo. Quando você pensa que nada vai dar certo, aí Deus mostra que Ele é Deus e colocar as suas coisas nos devidos lugares. Aqui, ali, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai fazendo aquilo outro. Quando você vai ver, você está com a sua casa montada, você está com sua família, graças a Deus. Por quê? Porque esperou o tempo de Deus. É o tempo de Deus que determina tudo para a nossa vida. Não adianta a gente chegar e fazer tudo do jeito que a gente quer. Não adianta. A gente só vai se dar mal. Porque é a palavra que está falando. Não sou eu, não é o pastor, não é a pastora. É a palavra de Deus que está falando. É um tempo determinado para Deus. É um tempo para tudo que você for fazer na sua vida. Coloca Deus em primeiro lugar. Espera a resposta do Pai e vai. Quando Deus der o ok, você pode ter certeza que tudo vai dar certo. Lógico. Deus está no negócio? Tá. Glória a Deus por isso. Mas não pense em nós que não vai ter luta no meio dessa caminhada. Só que nós sabemos que Deus vai estar no meio da situação. Por que a gente vai ficar com medo? É Deus que está na frente. É Deus que vai quebrando corrente, é Deus que vai derrubando barreiras, é Deus que vai quebrando o laço do adversário, é Deus que vai quebrando a fofoca, Deus que vai quebrando a mentira, é Deus que vai fazendo, e você vai indo. Você vai indo, e Deus está quebrando tudo, e quando você vai ver, você está do outro lado cantando o hino da vitória. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Deus está no negócio. Então, no casamento da minha sobrinha, Deus está no negócio. Então não precisa ter medo do que está por vir. Não precisa ter medo de palavras que possam chegar ao ouvido de vocês. Não precisa ter medo que Deus está no negócio. Quando Deus está no negócio, lógico, Deus está na frente, vamos buscar, vamos continuar buscando. Não é porque Deus está na situação que a gente tem que ficar descansando. Não. Luta vai vir dia após dia. Todo dia é uma luta, todo dia é uma guerra, todo dia é uma vitória. Mas como vocês entraram aqui em Eclesiastes 3, que tem um tempo para Deus, de tudo que você vai fazer, Deus tem um tempo para você, acabou. Pode ficar em paz. Fique em paz que tudo dará certo. Aquela pouquinho atrás eu lembro assim, eu não tenho uma casa. Deus está provendo uma casa. Quando você menos esperar, Deus honra. Dá honra quem tem honra, dá glória quem tem glória. E tudo para glória e exaltação do nome do Senhor Jesus. Então, que a gente possa ter essa paciência. Para todas as coisas. Eu estou aprendendo que eu tenho que esperar no Senhor. A resposta vem dele. Não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito. Não adianta. Não dá certo. Não dá certo porque Deus tem o melhor para mim. Só que Deus ele só consegue fazer o melhor na vida dos irmãos quando a gente se posiciona. É verdade. Quando a gente se posiciona, aí Deus, agora sim. Agora eu vou fazer cumprir aquilo que eu falei lá atrás. Se posiciona. Eu estava na casa da minha mãe, um pequeno testemunho rapidinho. Em um daqueles cultos que a mãe fazia em casa, o pastor Gesiel, tio do nosso irmão Santana, ele orou. Eu tinha
acho que 16, 17 anos. Ele orou e aquela bênção tem na casa da minha mãe, e aí ele pegou e trouxe uma palavra de Deus para mim. Falou que Deus me via num caminhão viajando, mas que eu precisava me posicionar, que eu precisava ter a direção, que eu precisava me firmar nos pés do Senhor. Menino novo, o que eu fiz? A gente não dá crédito. Quando você está focado em outra coisa, você não dá crédito para o que Deus está falando. Amém. Recebi. Boa. 18 anos, peguei um caminhão para trabalhar. Fazendo aquilo que eu gosto. Deus deu essa oportunidade. Eu me posicionei? Não me posicionei. O que Deus fez? Fechou. Porque eu não me posicionei. Deus cumpriu aquilo que eu falei. E eu não. Aquilo que Ele falou, Ele cumpriu. E eu não me posicionei. E até hoje está assim. Só que Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes. Porque eu não exerço a profissão na qual eu amo. Porém, eu estou envolvido naquilo. Sabe? Deus não me tirou totalmente dessa área. Eu só não estou exercendo a profissão. Mas isso é um alerta, porque eu preciso me posicionar. Eu me posiciono ali esperando no tempo dele.